Os 11 maiores camisas 10 do futebol brasileiro, de Marcelo Barreto. Apresentação. Nos meus times de futebol de botão, o camisa 10 era a tampinha de relógio ou o galalite que melhor conseguia encobrir o goleiro com a bolinha. Naquele tempo, os anos 1970, o Brasil vivia o auge do 4-3-3 e o meio de campo de qualquer time, real ou de botão, tinha cabeça de área, meia direita e meia esquerda, 5, 8 e 10. O mais avançado, com 2 dígitos às costas, era invariavelmente o mais técnico e muitas vezes exercia também uma função de liderança. Era o ponta de lança, o craque, o dono do time, o herdeiro da camisa de Pelé. Mas os anos passaram, o futebol mudou, e a tarefa de escalar uma seleção histórica de camisas 10 tornou-se tão difícil quanto prazerosa. Na apresentação de Os 11 Maiores Técnicos do Futebol Brasileiro, o livro que abriu esta coleção, Maurício Noriega escreveu: atacante bom é aquele que faz gol, goleiro bom é aquele que evita gol. E técnico bom, quem é? A criteriosa lista que se seguiu a esse bem sacado primeiro parágrafo não escapou da corneta de torcedores e jornalistas, e este livro está longe de ter tal pretensão. Mas o Nori tinha uma vantagem: o técnico, bom ou ruim, é aquele lá na beira do campo. E o camisa 10, nesse futebol que foi do WM às 2 linhas de 4, passando por 4-2-4, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, onde está? Para explicar o que é um camisa 10, talvez seja melhor começar falando sobre quem não é. Mas antes, um lembrete importante. Usar o número às costas não é critério para ser escalado ou cortado da nossa seleção. Roberto Dinamite, por exemplo, durante muito tempo foi o 10 do Vasco. Mas era centroavante. Camisa 10, neste livro, não é numeração, é função. E que função é essa? Um grande armador não é necessariamente um camisa 10. Craques como Didi e Gerson conduziam o jogo no meio de campo, mas a tarefa deles começava lá atrás. Não eram volantes como os de hoje, embora Didi, ao lado de Zito na seleção de 58, e Gerson, com Carlos Roberto no Botafogo e Carlinhos no Flamengo, formassem linhas de apenas 2 jogadores à frente da zaga, em tempos menos defensivos do futebol. Mas serviam os atacantes com passes longos, sem ter a obrigação de se apresentar para dialogar com eles. Estilo nunca lhes faltou, assim como a Falcão, que chegava muito ao ataque, só que partindo de uma função defensiva. Contudo, no meu time de botão, todos seriam 5 ou 8. Houve outros meias mais avançados, que até bateram na trave na hora da escolha. Sócrates, Juninho Pernambucano, jogadores de criação, com talento para chutar a gol. Mas ainda não era o suficiente. Ocupavam uma faixa de terreno um pouquinho mais distante da área. Podiam até ter a função de ditar o ritmo do time, ser aquele cara pelo qual todas as bolas passam. Mas o camisa 10 precisa jogar mais próximo dos atacantes, às vezes até finalizar como eles. No meu time de botão, esses seriam 8. Mas e aqueles jogadores que atuam pertinho do ataque, sem responsabilidade de marcar, com liberdade para criar e chutar a gol? Jairzinho, Paulo César Caju, Edmundo, Bebeto. Esses, na minha avaliação, passaram um pouco do ponto. Quase incluí Ronaldinho Gaúcho nessa lista, mas em sua fase mais brilhante, que infelizmente não durou o que poderia, ele jogou de 10, embora vestisse a 11. E seria a 11, ou a 7, que eu daria aos outros craques deste parágrafo. Finalmente, há alguns que eram legítimos camisas 10 e não entraram neste livro. Cito seus nomes aqui, não para me defender da corneta, mas porque realmente doeu não ter encontrado espaço para eles. Zenon,
Sample complete. Ready to continue?